Comep. Dia 1º de junho, traz a Paracatu. Marcha para Jesus 2019. Um dia na presença de Deus. Presenças confirmadas: Eli Soares, Adriana Lima e Vinícius Melo no trio elétrico. Participação: ministérios locais, Union Dance, Marcha Kids, Palhaço Felisberto, das 16 às 20 horas. Você e sua família não podem perder. Marcha para Jesus 2019. Concentração às 16 horas, atrás do Pretas. Apoio TV Minas Brasil. Com seu IPTU em dia, é que fazemos uma cidade melhor para todos. Chegou a hora de fazer a sua parte na manutenção de todos os serviços e obras que a comunidade precisa. Pague o seu IPTU até o dia 11 de junho e ganhe 20% de desconto no valor total. Se preferir, você também pode pagar em até 2 vezes sem desconto com a segunda parcela para 11 de julho. Se você não receber o seu carnê até o dia 1º de junho, procure o Departamento de Receitas da Prefeitura ou acesse paracatu.mg.gov.br e retire a segunda via. Prefeitura de Paracatu. Mais trabalho, novas realizações. Já pensou em investir por mês o valor de uma porta ou de uma janela e conquistar um patrimônio para a vida inteira? Com o consórcio do Sicoob, investindo um pouquinho por mês, você dá partida no seu sonho. São diversas opções de acordo com o que você quer, sem juros e com as melhores condições. Perfeito para você que não abre mão de realizar seus sonhos. E você conta com a solidez do Sicoob, a maior instituição financeira cooperativa do Brasil. Consórcio do Sicoob. Cabe no seu bolso, cabe na sua vida. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Clínica Provida Especialidades Médicas. A sua saúde é a nossa prioridade. Rua Doutor Almir Laor, Porto Adjuto, 540. Jockey Clube, 3671-1508. Fábrica de Biscoitos Vó Maria. Biscoitos, bolos, pão de queijo e muito mais. Rua Salgado Filho, 147, Bela Vista, 3671-3566. Pamag Pré-Moldados. Qualidade em primeiro lugar. Rua da Contagem, bairro Paracatuzinho, fone 38-3671-1032. Autoelétrica do Newton. Baterias, peças e serviços em geral. Rua São Vicente, 359 Centro, 3671-3809. Domingo em Família é na Olegário Maciel. A Prefeitura implementou o programa Domingo Saudável, uma opção de lazer e diversão para toda a família na Avenida Olegário Maciel. Para quem ama todo tipo de esporte ao ar livre, para quem curte dança e aeróbica, para quem quer passear com as crianças, brincar, caminhar, andar de bike ou patins. A Prefeitura fecha um trecho da Avenida Olegário Maciel das 7 às 12 horas todos os domingos, para você se exercitar e aproveitar com a família. Venha curtir o Domingo Saudável. Vem pra Avenida. Prefeitura de Paracatu. Mais trabalho, novas realizações. Em Paracatu, membros do CONFAP tomam posse em cerimônia na Casa de Cultura. Prefeitura homenageia atleta do vôlei Camila Paracatu, destaque no cenário nacional. Jogos digitais para idosos ajudam na identificação do Alzheimer. Nutricionista explica a importância de consumir as frutas da estação. Saiba como identificar alimentos saudáveis pelo rótulo. Especialistas alertam para os riscos de um hábito alimentar não saudável. Alunos da PAI de Paracatu participam dos jogos internos e se preparam para novas competições. CBF retira os 3 pontos da vitória do Palmeiras sobre o Botafogo da tabela do Brasileirão. E ainda, Atlético vence nos pênaltis e se classifica para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. Esses e outros assuntos agora no Minas Brasil Notícias. Boa noite. Começamos esta edição falando de oportunidade. Muitas vagas de concursos com editais abertos em todo o país, com vagas diversas em diversas áreas e com salários muito atraentes, principalmente nesse período de crise em que o Brasil enfrenta.
Atualmente no Brasil existem 150 concursos com inscrições abertas, totalizando cerca de 21 mil vagas para diversas áreas e níveis de escolaridade e salários que podem chegar até R$24 mil, como no caso da Defensoria Pública do Distrito Federal. Mas como passar nessas provas, ter sucesso? Para saber sobre isso, eu converso agora com o Daniel Lustosa, ele que é coordenador pedagógico de um curso preparatório para concursos aqui em São Paulo. Daniel, muito boa tarde para você. Como que faz para conseguir passar no concurso? Como se planejar? Bom, primeiramente, definir uma área. São muitos concursos e dentro disso tem muitas áreas. A gente pode falar aí de área policial, área de tribunais, área administrativa, área fiscal, área militar. Então, definir uma área é extremamente importante. A partir do momento que eu defino uma área, aí eu vou trabalhar em busca de um curso preparatório ou algum material que me dê um suporte necessário para isso. É preciso fazer curso? Dá para estudar em casa? O curso, ele vai facilitar a sua vida, indiscutivelmente. Ele pode, inclusive, economizar o seu tempo. Porque quando você estuda só, você não tem com quem tirar dúvida, por muitas vezes. Quando você está no curso preparatório, você tem o professor que pode lhe auxiliar nesse sentido, mas dá para estudar sozinho, sim. E por que um concurso público hoje é tão concorrido? Olha, os dois principais pontos que a gente atribui à questão do concurso público é a estabilidade e a questão dos valores, dos salários, né, do que você ganha. Geralmente, 1,5, 2 vezes, chegando até a 3 vezes o valor de mercado em relação à iniciativa privada. Em meados de junho, o Supremo Tribunal Federal vai analisar se o Estado deve fornecer remédios de alto custo que não estão na lista do SUS, mas já tem decisão importante sobre esse caso. A ardência nas articulações das mãos e dores de cabeça se manifestavam uma vez ao mês desde que João era criança. Mas foi só no ano passado, aos 52, que ele descobriu que esses sintomas eram da doença de Fabry. O diagnóstico veio justamente porque a doença rara, caracterizada pela falta de uma enzima, já havia comprometido os rins de João. Eu, em 2016, eu fui obrigado a fazer a hemodiálise, porque o corpo os rins já não funcionavam mais. Fiquei mais ou menos um ano e pouco fazendo a diálise. Consegui entrar na fila de espera do transplante, foi praticamente uns 6 meses depois. E fiz a inscrição e fui abençoado. 9 meses depois, fui chamado pelo Hospital do Rim para fazer o transplante renal. A indicação de tratamento para que a doença de Fabry não evolua mais é um remédio não disponível no SUS, que, no caso de João, custa R$80 mil por mês. A gente começa a ter um pouco mais de disposição. As dores, normalmente dor que volta, no pé e mão, praticamente elas desaparecem. E, na verdade, o remédio começa a te proteger pelos danos. João recebe o medicamento de alto custo aqui no CREIM, um centro vinculado à Universidade Federal de São Paulo, que oferece tratamento multidisciplinar a pessoas com doenças raras. Por enquanto, o remédio é fornecido por meio de doações, até que ele consiga uma resposta da Justiça. Um dos caminhos é pela ação individual movida no início do ano, pedindo que o SUS ofereça o remédio de que ele precisa. De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, mais de 40 mil ações aguardam posição definitiva sobre o tema. O outro é por meio de um julgamento que está no Supremo Tribunal Federal. Na semana passada, os ministros determinaram que o SUS não poderá pagar, ressarcir ou reembolsar medicamentos experimentais. A exceção é se a Anvisa demorar para apreciar o pedido de registro. O prazo é de 120 a 365 dias, se o remédio não tiver substitutos no Brasil e for registrado em órgãos reconhecidos no exterior. O paciente precisa provar que não tem dinheiro e apresentar um laudo médico que comprove a necessidade do tratamento. No dia 13 de junho, o STF volta a debater o assunto para definir se os remédios de alto custo fora da lista do SUS serão fornecidos ou não pelo Estado. O veredito abrirá precedente para todas as ações similares, como a de João. Eu acredito na justiça, eu acredito que vai acabar se resolvendo da melhor forma. Porque tem muita gente na mesma situação do que eu. Você está mexendo com a vida das pessoas. São as vidas das pessoas que são importantes. Nos destaques nacionais, a Força Tarefa, que já está no Amazonas, ficará por lá 90 dias. A equipe vai atuar dentro de presídios de Manaus, onde 55 presos foram mortos durante uma briga entre facções criminosas rivais. Veja este e outros destaques de hoje.
Até o final de semana, 100 homens da Força Nacional estarão em Manaus. Eles vão atuar nos serviços de guarda, vigilância e custódia de presos. 9 detentos, apontados como os líderes do massacre de 55 presos em 4 penitenciárias de Manaus, foram transferidos para presídios federais. Outros 20 presos também serão transferidos. O pedido pela Força Tarefa foi feito pelo governador do Amazonas, Wilson Lima, ao ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. Em Portugal, Moro falou sobre a situação no sistema prisional amazonense. Ali resulta basicamente do fato de um certo descontrole do poder estatal em relação a essas prisões. A informação que nós temos é que houve um conflito entre facções criminosas dentro dos presídios. Isso pode acontecer em qualquer lugar do mundo, não deveria. Nós temos a obrigação de tentar controlar esses casos específicos. A Polícia Civil apresentou uma quadrilha suspeita de expulsar moradores de um conjunto habitacional do programa Minha Casa Minha Vida, em Betim, região metropolitana de Belo Horizonte. O conjunto de 3 mil moradores, inaugurado em 2014, estava sob controle dos criminosos, que tomavam os apartamentos para esconder drogas e armas. Pelo menos 40 famílias tinham sido expulsas e 20 assassinatos foram registrados no bairro. Com o fechamento da Avenida Niemeyer, no Rio de Janeiro, 13 linhas de ônibus foram alteradas e cerca de 36 mil veículos que circulam diariamente no local são desviados para rotas alternativas. O fechamento foi determinado pela Justiça. Segundo o Ministério Público, há risco de deslizamento de terra e rochas no local. O prefeito Marcelo Crivella declarou que técnicos municipais estão trabalhando para provar que não há mais risco e que a Avenida Niemeyer pode ser reaberta. Vamos agora ao noticiário internacional. Pelo menos uma pessoa morreu e dezenas ficaram feridas após a passagem de tornados pelos Estados Unidos. No Kansas, casas ficaram destruídas, estradas foram bloqueadas por árvores e linhas de transmissão de energia caíram após a passagem de mais de 20 tornados pelo estado. No Arkansas, casas ficaram completamente submersas por causa da enchente causada pela tempestade. Um cinegrafista amador registrou imagens impressionantes do momento da passagem de um tornado em Indiana. No aeroporto internacional de Kansas City, no Missouri, os voos foram cancelados pelo risco de tempestades. Em Ohio, um dos estados mais afetados, uma pessoa morreu e dezenas ficaram feridas. Milhares de professores foram às ruas para reivindicar melhores salários e redução das horas de trabalho na maior greve de educação da história da Nova Zelândia. Quase 50 mil docentes dos ensinos fundamental e médio participaram da manifestação. A greve é uma resposta às políticas fiscais da primeira-ministra neozelandesa Jacinda Ardern, que não cumpriu as promessas de investir dinheiro em serviços sociais e controlar a desigualdade econômica quando assumiu o cargo há 2 anos. Nem a chuva espantou os milhares de fãs que fizeram fila em Viena, capital da Áustria, para prestar as últimas homenagens ao tricampeão de Fórmula 1 Niki Lauda na Catedral de Santo Estevão. O ator e ex-governador da Califórnia, Arnold Schwarzenegger, e o bicampeão mundial pela Mercedes, Lewis Hamilton, marcaram presença no funeral do ex-piloto. Lenda do automobilismo, Niki Lauda foi o único piloto a ser campeão mundial correndo pela McLaren e Ferrari. Ele morreu de falência renal na semana passada aos 70 anos. O corpo de Niki Lauda será enterrado numa cerimônia fechada no final do dia. E uma tirolesa foi instalada no cartão postal francês para comemorar os 130 anos da Torre Eiffel. O trajeto da tirolesa tem 800 metros e sai de uma sacada da Torre Eiffel até o complexo militar École Militaire, construído no século XVIII. O público terá a oportunidade de experimentar a descida de graça através de um sorteio pela internet. A expectativa é de que pelo menos 260 pessoas participem do passeio até o próximo domingo. A iniciativa é uma celebração dos 130 anos da Dama de Ferro, como é também conhecida a Torre Eiffel. Com 100 metros de altura, a descida dura menos de 1 minuto e chega a uma velocidade de 90 km por hora. É uma oportunidade única para quem gosta de emoção e ainda quer conhecer melhor Paris lá do alto. A sensação é de uma descida muito rápida, mas você tem tempo para aproveitar e ver todo o cenário em grande escala. Essa é a melhor parte, conta uma das instrutoras do passeio. E ainda falando de cartão postal, o programa Investe Brasil vai disponibilizar R$ 200 milhões para promover o turismo.
em 158 municípios das 5 regiões do país. 30 rotas turísticas receberão ações estratégicas de incentivo ao setor. Gerar mais empregos, divulgar os destinos brasileiros e acelerar o desenvolvimento do país. Esse é o objetivo do Invest Brasil, que vai unir os setores público e privado na promoção do turismo brasileiro. Neste primeiro momento, serão investidos R$200 milhões em 158 municípios das 5 regiões do país. As cidades foram divididas em 30 rotas turísticas consideradas estratégicas para o Brasil. São exemplos de rota: Brasília, no Distrito Federal, e Chapada dos Veadeiros, em Goiás, e Belo Horizonte e cidades históricas em Minas Gerais. Vamos trabalhar de forma inteligente, integrada, coordenada para que o Brasil ele possa ter as suas vocações turísticas bem definidas e que essa promoção, essa imagem do Brasil, ela possa realmente ser demonstrada de uma forma uniforme por essas 3 importantes entidades. A seguir, o nutricionista explica a importância de consumir as frutas da estação. Saiba como identificar alimentos saudáveis pelo rótulo. E ainda, especialistas alertam para os riscos de uma alimentação não saudável. Os detalhes já já. É hora de intensificar o combate ao mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Proteja sua família e sua comunidade. Sem ação não tem prevenção. Verifique lajes e telhados, mantendo-os sempre limpos, desobstruídos e secos. Mantenha tonéis, barris e a caixa d'água sempre muito bem fechados. Lave com água corrente e sabão os potes de água para seus animais, no mínimo 2 vezes por semana. Faça sua parte. Evite água parada. Sem mosquitos, sem doenças. Prefeitura de Paracatu. Mais trabalho, novas realizações. Chegou a poupança premiada Sicoob 2019. Agora são mais de 4 milhões de reais em prêmios. A cada depósito de R$200, você concorre a prêmios de até R$200 mil em dinheiro, além de carros, motos e kits casa nova. Quanto mais depositar, mais chances você tem de nadar de braçada nesses prêmios incríveis. Participe! Sicoob, faça parte. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Tudo para alegrar o seu dia você encontra no Viveiro de Mudas Marabá. Plantas ornamentais, frutíferas e arbustos. Fazemos manutenção e projetos de jardim. Rua Gastão Pereira Gonçalves, número 126. Água de Cheiro, a sua loja mais completa da beleza. Perfumes, maquiagens, hidratantes, kits presentes. Água de Cheiro, a beleza brasileira. Avenida Deputado Quintino Vargas, 104. Na Vilela Autopeças você encontra tudo em linha leve para veículos nacionais e importados. Vilela Autopeças, Rua Prata, número 112, Amoreiras 2. Dinâmica Móveis e Papelaria, tudo em artigos de papelaria e uma linha completa em móveis para escritório. Rua Joaquim Murtinho, Centro, 3671-6389. A visão é o sentido mais importante do ser humano, mas pode ter hora que enxergar fica difícil. Nessas horas você pode contar com o Hospital Oftalmológico de Paracatu. Consultas, exames e cirurgias com profissionais altamente qualificados. Contamos com os mais modernos aparelhos e um centro cirúrgico completamente equipado para cuidar dos seus olhos. Visite anualmente o seu oftalmologista e veja o mundo com bons olhos. Hospital Oftalmológico de Paracatu. Nossos profissionais só têm olhos para você.